Thomas Shelby. O que faz esse líder ser tão persuasivo a ponto de suas palavras comandarem exércitos, amedrontarem inimigos e conquistarem aliados? O gênio estratégico de Peaky Blinders é um exemplo perfeito de uma pessoa que não precisa gritar para impor respeito. E hoje nós vamos decifrar os segredos por trás da oratória desse personagem tão marcante. E se você quer aprender a dominar a comunicação como um verdadeiro líder, fica comigo até o final. O Thomas Shelby é interpretado brilhantemente pelo Cillian Murphy, e ele é mais do que um personagem, ele é um estudo ambulante de como a comunicação pode ser usada para liderar, manipular e inspirar. E apesar dele ser um criminoso em uma série de época, suas estratégias de fala são atemporais e aplicáveis a líderes e comunicadores do mundo real. Hoje nós vamos destrinchar nada menos que 10 técnicas de oratória que o Thomas Shelby utiliza, que você também pode usar no seu dia a dia. Finalmente assisti Peaky Blinders, ainda não terminei, tô ali na metade, mas a galera me falou muito pra assistir. Eu fiz aquele vídeo do Harvey Specter, vou deixar o link aqui, e o pessoal falou: analisa o Thomas Shelby, cadê o Thomas Shelby? Eu fui assistir a série, todo mundo sempre falou, mas eu nunca parei pra ver. É boa mesmo, hein? A gente gosta muito de ver Peaky Blinders, né? Que tem aquele personagem inspirado na minha história, o Thomas Shelby. É boa, e o Thomas Shelby é um excelente comunicador. Então vamos lá para a primeira técnica. Número 1. A força do silêncio. Não, mas vamos lá, falando sério. O Thomas Shelby sabe o poder de não falar. O silêncio dele é calculado, criando tensão, mostrando que ele está no controle. E quando ele fala, cada palavra parece carregada de intenção. Tem vários episódios em que ele está negociando com adversários e ele fica em silêncio por longos segundos antes de responder. Isso deixa os outros nervosos, forçando-os a falar mais do que deveriam. Como que você pode usar isso na sua vida? Utilize pausas estratégicas para transmitir segurança e maior controle nas suas conversas. Inclusive, Pedro, você sabe que tem um pessoal que agora aqui no Brasil está usando a boina por conta do Thomas Shelby, né? Sério? Aí a pessoa tá lá no interior do Ceará, andando com a boina, achando que é o Thomas Shelby, parece o velho lá que joga dominó na praça. Então, ó, você não é o Thomas Shelby, cuidado, a boina é top, só que é meio brega aqui no Brasil. Cuidado também para não querer passar a impressão errada. Vira homem, porra. Número 2, tom de voz calmo e firme. Ao contrário de muitos líderes, o Thomas raramente levanta a voz. Ele tem aquela vibe frio e calculista. O seu tom é baixo, é firme. Isso transmite uma autoridade, faz com que as pessoas prestem atenção. Ele frequentemente confronta, por exemplo, o inspetor da polícia, e mesmo nesses momentos de alta pressão, numa conversa cheia de ameaças, ele tem um tom de voz calmo. E essa postura desarma o oponente dele. Como que você pode utilizar isso? Trabalhe o seu tom de voz para ficar firme, mesmo em situações desafiadoras. Você será um comunicador extremamente poderoso. Número 3, olhar penetrante. Os olhos do Thomas Shelby falam tanto quanto as suas palavras. Ele tem um olhar direto que transmite confiança e intimida quando necessário. Quando ele vai conversar com alguém, ele não fica desviando o olhar. Ele não vai ficar... Não. Ele olha direto no olho, isso cria conexão e isso impõe respeito. Então o que você vai fazer a partir de hoje? Use o contato visual ao seu favor para transmitir segurança, para criar impacto na sua fala. Técnica número 4 do Thomas Shelby: escolha precisa de palavras. Perceba que o Thomas não desperdiça palavras. As suas frases são curtas, diretas, ele é objetivo, nada prolixo. E ele consegue carregar cada palavra de significado. Existem muitas cenas memoráveis em que ele manda frases de efeito que ficam na cabeça. Então, vira homem, porra. E esse é o poder de ser preciso na sua comunicação. Dica para você: corte o excesso, apare as arestas da sua comunicação. Escolha as palavras que têm maior peso para o que você quer comunicar. Técnica número 5 do Thomas Shelby: controle da emoção. O Thomas Shelby, ele é tipo o Wilker Leão, que a gente já fez vídeo analisando a oratória dele na universidade, vou deixar aqui. Ele se mantém extremamente calmo em situações tensas, mantém a sua compostura. Por quê? Porque
Porque ele sabe que explosões de raiva e de emoção podem ser interpretadas como fraqueza. Isso faz dele um exemplo perfeito de autocontrole em comunicação. Então você que está assistindo esse vídeo, antes de reagir, respire fundo, mantenha a postura, exerça o autocontrole e você será visto como mais confiante. E agora vamos falar de técnicas cada vez mais avançadas. Técnica número 6, narrativa inspiradora. A todo momento, Thomas Shelby usa a sua própria história de superação para inspirar lealdade e admiração. Ele cresceu em uma família humilde, ele sobreviveu aos horrores da guerra, ele construiu um império. Essa trajetória cria uma conexão emocional com aqueles ao seu redor. Então, de certa forma, ele lidera pelo exemplo. Ele não fica falando, vão lá, arrisquem suas vidas para me deixar rico. Pelo contrário, ele está lá na linha de frente. Ele esteve na linha de frente na guerra. Então ele tem esse ethos, como diria o Aristóteles, essa credibilidade, essa autoridade para liderar que ele utiliza estrategicamente no seu storytelling. Como que você pode utilizar isso também? Construa a sua própria narrativa pessoal, que mostre as suas lutas, as suas conquistas. As pessoas se conectam com líderes e comunicadores que têm uma história autêntica e inspiradora. Técnica número 7 do Thomas Shelby, estratégia brilhante. Do grego Estratégia. O Thomas nunca age por impulso. O seu movimento é calculado. Por exemplo, quando ele fala para você, deixa o like aqui no vídeo, curtiu essa estratégia? Caralho, o maluco é brabo. Aí eu dei aulas, hein? Foi estilo Thomas Shelby, frio e calculista. Não, mas sério, se você quer se tornar um mestre da comunicação, já se inscreve no canal, comenta aqui se você é uma pessoa nova que chegou por esse vídeo, se você já tá vendo vídeos faz tempo. Mas voltando pro Thomas Shelby, ele sempre está 3 passos à frente, antecipando a ação dos seus aliados e dos seus adversários. E essa habilidade de prever cenários o torna confiável, o torna imbatível. Um exemplo muito claro disso é quando ele manipula diferentes facções para enfraquecê-las e fortalecer os Peaky Blinders, enquanto ainda parece um mediador. Ou seja, ele é sinônimo de estratégia. Então já fica a lição. Antes de agir, analise os cenários, se planeje, se prepare, tenha um plano B. Um líder estrategista transmite mais segurança. Técnica número 8, a técnica do camaleão. O Thomas é um verdadeiro camaleão social, capaz de se adaptar a qualquer ambiente. Seja negociando com gangsters, políticos ou aristocratas, ele ajusta o seu discurso e o comportamento para atender às expectativas naquele momento. Isso o torna acessível e respeitado por diversos públicos. Ele pode sair de um jantar em que dá um discurso polido para uma conversa dura nas ruas, sem perder a autoridade em nenhum dos contextos. Lição para você que está vendo esse vídeo: desenvolva a sua habilidade de se adaptar ao ambiente, à audiência. Isso aumenta a sua influência e o seu carisma. Técnica número 9 do Thomas Shelby: vulnerabilidade estratégica. Essa aqui é avançada. O Thomas não esconde completamente as suas fragilidades, mas as utiliza a seu favor. Como assim, Giovanni? Em momentos específicos, ele compartilha pedaços de sua dor, de sua vulnerabilidade, o que o torna humano perante os olhos dos outros. Porém, ele faz isso de forma controlada, para criar empatia sem perder força. Por exemplo, ele menciona os traumas da guerra, ele não se apresenta como vítima, mas como alguém resiliente, que superou as dificuldades. E como você pode utilizar isso também? Mostre um pouco da sua vulnerabilidade para te humanizar, mas ao mesmo tempo, cuidado para não se exceder e perder a autoridade. É aquele velho ditado: nunca sangre em tanque de tubarão. Técnica número 10 do Thomas Shelby: foco no coletivo, o que também poderíamos chamar de gatilho mental do propósito. Perceba que ele sempre deixa claro que as suas ações são por um bem maior, não pelo seu próprio interesse. O Thomas frequentemente reforça que tudo que ele faz é pela família, é pela sobrevivência do grupo, pelo legado dos Shelby. Isso cria um senso de propósito coletivo que motiva a lealdade. Ninguém quer seguir uma pessoa que apenas pensa nela mesma. Se eu te dissesse que tem um monte de gente aí na internet que utiliza esse gatilho mental para manipular multidões, você nem sabe. E você também pode utilizar para o bem. Mostre que as suas decisões levam a um impacto positivo para o grupo que você está se comunicando ou para a sociedade como um todo. Líderes magnéticos conectam pessoas utilizando um propósito maior. Make America powerful again.
O Thomas Shelby pode ser um personagem fictício, mas suas habilidades de comunicação são reais e extremamente poderosas. Ele nos ensina que com a postura certa, um tom de voz controlado e as palavras corretas, podemos liderar e inspirar qualquer audiência. E agora eu quero que você me conte qual dessas 10 técnicas você mais gostou e vai aplicar a partir de hoje. Te espero no próximo vídeo.